Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Top Master Studios, áudio, vídeo e fotografia. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Potência máxima, protagonismo estudantil de verdade. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você onde estiver acompanhando o nosso podcast, o podcast de Educação Escola em Voz. Esse podcast que trazemos agora em 2025 com novos episódios, novidades e muita coisa boa para a área da educação e para toda a comunidade escolar que nos acompanha. Comigo sempre, meu caro amigo, meu parça, meu confidente Anderson Gross. Estamos na pré-temporada. Você vai entender o que é pré-temporada quando você vê a temporada e o que vai acontecer. O Escola em Voz está evoluindo, está sendo um sucesso. Já temos patrocinadores e cada vez mais membros, graças a você que nos acompanha e que está inscrito no canal e sempre acompanhando o nosso trabalho também com as suas, enfim, né, com seus depoimentos, suas sugestões e críticas, seja nas redes sociais ou aqui mesmo no canal do Escola em Voz no YouTube. Agora, você que está assistindo pela primeira vez, por favor, inscreva-se. Quanto mais membros, mais o canal cresce. E assim a gente vai conseguir continuar mantendo esse trabalho que nos deixa tão felizes e honrados. Honrados pela sua presença. Rony, nós vamos falar hoje sobre algo que é fundamental na educação. A presença das mulheres. Não existiria educação sem as mulheres. Aliás, mulher e educação combina muito bem. Mulher combina, né, com várias áreas profissionais. Mas as educadoras que transformam o mundo. Cara, esse episódio vai ser sensacional. O que você acha? Não tenho a mínima dúvida, Anderson. Costumo dizer que nós não temos nenhum tipo de ambição com relação a querer propor algo que venha conflitar com o que tu acabou de dizer. Essa é a grande realidade. As mulheres mudam o mundo, as mulheres mudam também a educação. E nada mais justo do que trazer mulheres para cá para discutir a educação. Eu penso que esse episódio que está agora sendo disponibilizado na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, nada mais justo, Rony, meu querido amigo, do que você sair do programa. Eu saio se tu sair comigo. Então, fechou. Invadimos Escola em Voz. É isso aí, Rony e Anderson, hoje não tem para vocês aqui nesse podcast o mais famoso, o mais agitado, o melhor de todos quando o assunto é educação. Eu sou a professora Gessiane, já estive por aqui com vocês, mas hoje recebi uma missão de acolhermos duas grandes educadoras, porque nesse podcast que está chegando aí para você, claro, nessa semana onde relembramos a luta de tantas mulheres através do Dia Internacional da Mulher, não poderia ser diferente. Então, nós três hoje aqui estamos no Escola em Voz. E vou receber as nossas convidadas com muito carinho. Bem-vindas a Letícia e a Micarla. Vou pedir para que cada uma delas se apresente para a gente começar esse nosso papo de hoje aqui entre educadoras. Muito bem-vinda, Letícia Mello. Conta para nós de onde você vem e por que você é essa grande convidada hoje aqui no Escola em Voz. Nossa, que honra estar aqui, que mesa de peso, hein, mulheres? Maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Letícia Mello, eu sou neuropsicopedagoga, especialista e amante de autismo, educação e inclusão. Sou CEO e fundadora da Clínica Transformar, que nós atuamos há mais de 7 anos já transformando vidas com crianças com autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. Também tem um método que se chama Avali, que é um curso online onde ensina profissionais da saúde e da educação a avaliar e intervir com crianças com suspeita de autismo, e também sou mentora de mulheres empreendedoras. Olha aí, hein? Vamos lá, agora vamos acolher com muito carinho a Micarla Freitas. Bem-vinda para esse nosso papo, para esse nosso encontro hoje aqui no Escola em Voz.
Conta pra nós um pouco dessas suas andanças. Ai, meu Deus, olha, uma honra minha estar aqui hoje com essas mulheres incríveis, participando dessa roda tão importante que é falar de educação e transformação, e principalmente falando para mulheres também. Eu me sinto muito honrada, porque mesmo estando nesse local, né, de fala, de ser mulher, a gente está aqui com mulheres incríveis que nos inspiram, nos encorajam e nos fazem seguir adiante. Então, eu me chamo Micarla Freitas, eu sou mentora, treinadora de times e líderes, palestrante, estou aí com a minha empresa há 7 anos, sou empresária também. Então, treinando muitas pessoas, mais de 20.000 pessoas já participaram de Uau. treinamentos, palestras e eventos comigo. E aí, tô aqui para aprender Olha também, só. né? Que eu me coloco muito nesse lugar de facilitadora. É uma troca, a gente tá aprendendo o tempo inteiro. Então, uma honra estar aqui. Eu espero que nesse nosso bate-papo aqui flua perfeitamente, tenho certeza, porque a energia tá maravilhosa aqui. Tomara que você que tá aí assistindo, de onde você estiver, você esteja sentindo essa energia, porque com certeza vai ser um bate-papo incrível. Uma honra estar aqui com vocês. Olha aí, olha, muito obrigada. Esse comecinho, você que tá aí com a gente, já se inscreve no nosso canal, compartilha, manda pras educadoras, professoras, porque hoje aqui o papo, olha, vai tocar no coração de professoras, de gestoras. Eu tenho certeza que muita gente que faz a educação acontecer aqui nesse país está sempre ligado no nosso podcast. Bom, então bora lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Hoje a gente tá nesse episódio especificamente porque estamos num momento de comemoração do Dia Internacional da Mulher, mas a gente sabe que nem tudo são flores. Nós vivemos esse espaço de luta, não necessariamente da comemoração, mas para relembrarmos tudo o que já passamos, né? E certamente com as histórias de vidas de vocês, aqui hoje a gente vai conseguir também trabalhar um pouco sobre esse olhar da educação. A gente sabe, vou até começar aqui com a Letícia, que o espaço de educação, você que é uma pedagoga e caminha tanto, né, nessas questões aí do autismo, enfim, e também trabalha com essa questão de gestores e liderança, que o espaço da educação é basicamente composto por mulheres. 90%, talvez esse número tenha aumentado, né? Mas eu lembro que na minha formação, eram 50 alunas e um homem. Olha Né? 50 só. mulheres, Sim. 40 mulheres e um homem apenas. Hoje, as estatísticas aí do INEP, né, nos apresentam que a gente, dependendo da área da educação, mas se a gente pegar a educação básica, por exemplo, nós temos mais de 80% dela composta por mulheres. Sim. Uhum. Então, nessa tua vivência, o que você pode dizer sobre, vamos pensar assim, o que você consegue perceber na educação a partir dessa força do estarmos entre tantas mulheres fazendo a educação acontecer? Daqui a pouco já quero saber da Micarla algumas coisas também. Por mais que a educação hoje seja um lugar Majoritariamente. obrigada, majoritariamente de mulheres, é importante a presença do homem dentro desse universo. Até mesmo porque muitos podem ser pais, correto? A inclusão para esses homens se faz necessária. Então, quando a gente pensa em professoras capacitadas, qualificadas dentro desse ambiente escolar, a gente tem que abrir também essa porta para que homens façam parte desse processo. Mas o sorriso vem frouxo quando a gente fala que somos hoje, sim, a grande voz, a grande potência na educação. Gosto de reafirmar a importância de sermos mulheres resilientes, fortes, capacitadas, ter treinamento, porque não é somente dentro da sala de aula que a gente vai ter os desafios. Muitas de nós somos mães e deixamos os nossos filhos na mão de outras professoras para cuidar dos filhos de outras mulheres, né? Então, esse nosso papel é fundamental e importante. Olha aí. Micarla, me conta aqui, você é uma formadora, treinadora de lideranças, também tem a sua vivência muito nesse campo da educação, tanto na educação corporativa, Isso. né, mas também em alguns espaços da educação formal. Sim. E você percebe que essa liderança feminina chega nesses espaços? Como ela chega? Como é que você visualiza isso no teu caminhar aí como treinadora? A gente tem, até mundialmente falando, existe uma meta global que é para ser cumprido, o objetivo dela, inclusive para 2025, de 30% de lideranças em alto escalão serem femininas, né? Mas existe um caminho, existem novos diálogos sendo realizados, que eu penso que é muito o que a Lê, concordo plenamente, Lê, que você falou, a gente precisa homens, mulheres, a gente precisa
fomentar novos diálogos, na minha concepção. Porque a gente vê o mundo muito polarizado em várias frentes e a gente já viu que polarização não é o melhor caminho, né? Onde as pessoas brigam, onde as pessoas não se entendem. Eu penso que, dado a era tecnológica que a gente está vivendo, as novas gerações no mercado, todo esse movimento da mulher, né, assumindo mais papéis, a gente precisa urgentemente ter novos diálogos, tanto dentro do ambiente corporativo, quanto das escolas, né, até as novas formas de educação. A gente está, esse ano de 2025, também tendo a geração beta, o primeiro ano dessa geração, então os bebês que estão nascendo ali de 1º de janeiro até 2030, alguma coisa, vão ser dessa geração beta. Então a gente fala dos baby boomers, geração Z, alfa, Y, enfim, todo o compilado de gerações, mas a beta tá vindo agora. E é uma geração que já nasce não sabendo o que é pandemia, né? Não pegando vários contextos históricos que outras gerações passaram. E a gente tá falando agora de uma geração que vem aí da inteligência artificial. Exato. Então, muitas coisas estão acontecendo e eu penso, Gê, que basicamente é isso. A gente fomentar novos diálogos para a gente incluir, obviamente, e eu bater essa meta mundial de mais mulheres em cargos de liderança, porque na educação a gente realmente vê mulheres à frente, se dedicando mais aos cursos que eu faço também. A maioria deles, a maioria são mulheres, né? E eu penso que isso já vem, obviamente, da nossa própria existência, de a gente dialogar, a gente é mais aberta ao diálogo. A gente conversa com as amigas, a gente vai no salão, a gente... Acho que a nossa comunicação é mais assertiva. É uma terapia, a gente tá todo momento fazendo terapia em grupo, né? Que agora a gente tá uma aprendendo com a outra. Então, nós já somos mais inclinadas e mais abertas a essa possibilidade de diálogo. Mas eu penso que tá na hora de a gente unir todo mundo e conversar mais sobre como que vai ser daqui pra frente. Porque o mais do mesmo não tá funcionando muito bem. Quero complementar falando sobre a liderança feminina, para que a gente possa se ver como parceiras, como Perfeito. amigas, com um objetivo de algo melhor e não como rivais. Eu falo no papel de empresária, onde eu tenho cursos e formações para donos de escola, donas de clínica infantil, e eu vejo que, mas se eu tiver na mentoria e a dona da escola tiver, eu também não vou, porque ela vai aprender as mesmas coisas que eu, e aí como é que vai ser? Então, que nós possamos expandir a nossa mente e diminuir essa competitividade e trabalhar a sororidade e a empatia entre nós mulheres. Perfeito. Que é o que estamos fazendo aqui. Concordo plenamente. E entra nessa questão, né? A Micarla comentou sobre a questão da capacidade do diálogo, quantas mulheres têm mais facilidade de fazer essa ampliação. Eu penso também que quando a gente fala, eu sou empreendedora na Citadino Games, né? Nós somos uma empresa formada por 4 mulheres, sou eu e mais 3. E a gente Como se funciona relaciona. essa sociedade aí? Como funciona? Cada uma faz uma coisa, né? A gente Perfeito. divide bem, assim, as atividades, as tarefas. Há bastante tempo a gente já se conhece, então a gente até brinca, assim. Poxa, gente, às vezes quando gera um conflito, assim, normal, os conflitos sempre vão acontecer. Aqui todo mundo já se conhece, uma já sabe o defeito da outra, já sabe o que pode esperar, já sabe o que não pode esperar. Então a gente, né, conhece muito a vida com profundidade umas das outras, suas dores, seus anseios, Então isso acontece muito forte assim na nossa sociedade. Eu acho que isso é um grande diferencial para nossa empresa e quem se aproxima de nós como parceiro, como cliente também consegue perceber essa questão. Mas aqui eu quero perguntar para vocês, né? Vocês percebem que, por exemplo, diante de tantos desafios que a gente tem para o mundo, a Letícia comentou, a gente falava aqui nos bastidores, né? Sou uma mãe atípica, também tenho essa questão da causa do autismo. Você falou dos desafios globais com relação a gerar uma igualdade de gênero ainda para esse ano. A gente tem metas aí da ONU em 2030 que tem uma agenda enorme para muita coisa, desastres ambientais que vêm nos impactando. Vocês acreditam que de alguma forma, essa fluência feminina chegando nos espaços tem capacidade de fazer com que a gente ganhe uma aceleração para essas mudanças? Então, por exemplo, eu tendo espaços femininos de liderança mais potentes, vocês na vivência percebem que é possível, por exemplo, efetivamente conseguir uma educação inclusiva de verdade? É possível conseguir efetivamente espaços de trabalho que gerem bem-estar e felicidade para as pessoas? Tá com vocês, a bola. Nossa. Maravilhosa pergunta. E aqui, você fazendo a pergunta, eu aqui já sonhando, ó. Porque sim, é possível. Eu acredito que tudo é possível a partir do momento que a gente queira fazer.
né? Então, há essa possibilidade de nós, enquanto mulher, estarmos à frente dessa liderança, com pensamentos elevados, com políticas públicas, com um trabalho em equipe voltado para a inclusão, um olhar. Quando eu falo inclusão, não é só dessa criança. Uhum. A inclusão ela é do professor de sala de aula, da moça do bem-estar, da pessoa que recebe, da família que recebeu um diagnóstico, dos terapeutas. Então, tudo isso eu acredito sim que a longo prazo vai ter um grande ganho e eu desejo essa evolução que ela seja realmente efetivada e com cargos de liderança de mulheres trazendo isso. Eu sou uma que já estou levantando a minha mão aqui para várias Uhum. questões que neste momento não posso falar, mas tão logo vocês já vão saber, porque eu me vejo uma mulher líder, me vejo uma mulher competente e com voz para lutar por essa igualdade, por essa inclusão. Então, sim, assim como eu, existem várias outras. Como você. E modelos são importantes, né? Eu penso isso, modelos são importantes, porque cada vez que a gente vai vendo mais mulheres assumindo esses postos, a gente vai se inspirando também, Exato. a gente vai repensando as nossas atuações, as nossas crenças. No ano Uhum. passado, eu fiz uma palestra para as mulheres do Sebrae, Sebrae Delas, que é um programa incrível que o Sebrae tem e que fomenta esse empreendedorismo feminino. E a minha palestra era sobre crenças, o comportamento de como que a gente elimina essas crenças que nos limitam. Porque muitas delas vieram daquela cultura, né? Nós nascemos numa certa cultura, num determinado espaço de tempo, onde existiam algumas falas de que você não pode, de que se você vai ser mãe, aquilo ali já limita a As sua crenças carreira. limitantes e os sabotadores, né? Já vai te limitando. Então, a gente tem esse papel porque nós temos sim as habilidades, nós estamos treinando para isso, mas também existem estudos que mostram que as mulheres tendem a se rebaixar no sentido de não acreditar, não confiar, né? Não assumir esses postos de que não, eu sou capaz, eu consigo fazer. Não, sim, eu sou capaz, eu consigo fazer. Então, é muito importante a gente assumir isso. Né, de que estamos sim nos qualificando, e aí é onde entra o papel da educação para mim, que é o conhecimento, porque o conhecimento ele transforma. A partir do momento, né, que eu me coloco dentro de uma empresa, levando esse conhecimento para as pessoas que estão lá, e vocês dentro da escola, né, as professoras que estão aqui nos assistindo, levando esse conhecimento para os seus alunos, isso é mágico, é ali que a gente tem a transformação acontecendo. Deixa eu te Né? fazer uma pergunta. Só vamos falar sobre isso um pouquinho, né? Sobre essa expansão de consciência da importância de eu saber do que me causa crenças limitantes, Uhum. querer me libertar delas e o próximo passo. Como você vê isso dentro da área da educação? Como é esse desafio? Não é nem só na área da educação, é porque Uhum. aí é que tá, nós estamos, o ambiente ele influi em comportamento. Então, dependendo do contexto do ambiente, é inegável de que ele vai sim fazer uma interferência sobre os nossos comportamentos. Perfeito. Por vezes eu vou querer ter atitudes diferentes, eu vou querer pensar diferente, eu vou ler um livro lá, vou ter ideias diferentes, e aí eu vou querer, né, botar isso em prática. Mas, muitas das vezes, o ambiente, sim, ele tem uma atração ali negativa com base nessas atitudes que eu quero desenvolver. Então, a gente precisa, sim, repensar os contextos, os ambientes, falar de motivação, porque tem muita gente que diz que motivação não importa, que tem que ter disciplina. A motivação importa, sim. Importa muito. Ela é a partir de onde começa a mudança de comportamento, né? Então, falando um pouquinho, Primeiro passo, né? trazendo a É o neurociência motivo para nós, para né? ação. Total. Então, a gente precisa entender qual é o motivo que me leva a agir. Agora, se eu tenho um ambiente, um contexto, uma falta de conhecimento que puxa, né? Pensa no elástico sendo ali puxado e aí você não consegue agir. Então, a gente precisa trazer novos conhecimentos, novas reflexões. Hoje eu tenho 3 pilares, né? A minha logo, a minha marca tem 3 pilares, que é os conhecimentos, que geram insights, que é aquela lampadinha do Um momento, poxa vida, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Pra gente ter novas atitudes. Então, pra mim, esses 3 pilares são fundamentais. Somos a média das 5 pessoas, não é isso? Olha Com quem aí. vocês andam? Eu hoje sou muito bem acompanhada. Você que está nos assistindo. E nos bastidores aqui, né? Que o pessoal não é. vê, mas tem a Sharon com a gente, tem a Cal, 2 mulheres maravilhosas Essa aqui. mulherada Somos aqui 5, hoje. Cuidando de tudo, cuidando A energia de tudo feminina aqui. rosa ali, trazendo esse potencial E pra aí, aqui nós, eu já deixo a inspiração. pergunta para você que está nos assistindo. Você é uma média das 5 pessoas que você anda. Quem são as 5 pessoas que andam com você? Elas têm pensamentos de positividade? Elas gostam de trabalhar a formação? Elas gostam de ler? Ou são pessoas que te puxam pro buraco? Fica a dica. Eu penso que a gente precisa, inclusive isso é importante, porque a gente está num país que tem um dos maiores índices de ansiedade do mundo,
A gente navega na internet, um dos países que mais fica tempo na internet. Então, tudo isso gera um impacto, né? E aí, pegando o gancho do que a Letícia está falando, é meio que isso. O que você está consumindo? O que você está consumindo está te fazendo expandir ou está te fazendo regredir, né? Ou está te fazendo ali ficar num movimento mais engessado? É muito importante a gente falar sobre isso. E, de novo, volto na educação, né? A gente aprender novas coisas, a gente abrir o nosso olhar, isso gera expansão. Olha que legal. E aqui eu trouxe uma estatística bem interessante para nós, né? Nós falamos no comecinho sobre a quantidade de mulheres atuando como educadoras. A gente tem hoje no Brasil mais de 60% das matrículas do ensino superior são de mulheres. Uau. Então, até trouxe aqui para nossa pauta essa estatística. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grande desafio, que é uma baixa presença da procura de mulheres por áreas STEM. Então, engenharia, matemática, física, química. O que, culturalmente, a gente sabe que tem um impacto de, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, né? E isso, efetivamente, eu tenho... Meu esposo trabalha na área de tecnologia, ele é desenvolvedor de software, e eles, frequentemente, no time, assim, quando tem alguma coisa, no time deles tem 2 mulheres, né? E sempre quando tem alguma questão atrelada, por exemplo, à maternidade, a coisas que aquelas mulheres enfrentam, é muito interessante como os homens se comportam. Na hora de dar o feedback, eles assim, a gente não vai dizer isso porque a gente sabe que ela tem essa dificuldade por conta de que estava segurando o neném no colo e amamentando enquanto estava fazendo uma reunião com o time, trabalhando em home office. Então, não é o marido dela que tá com o nenê lá no colo, né? Apesar de ser casada e ter um companheiro que poderia dividir. Porque, culturalmente, talvez a empresa lá pro marido dela não é legal, tá com o nenê no colo. Mas pra ela, tudo bem, ela tá ali, né? Com o bebê de pendurado pra fazer as reuniões. Então, esses são alguns desafios que a gente tem, assim. E aqui eu quero colocar pra vocês uma outra pergunta, né? Qual que é o papel... Aqui eu vou puxar, talvez, com a Letícia para falar também da tua maternidade já. Qual que é o papel dessa questão da educação das crianças, meninos e meninas, quando a gente fala dessa questão da igualdade de gênero, que esse ano é uma meta que a gente não vai alcançar, já, infelizmente, mas vamos pensar na Agenda 2030 da ONU, né? Daqui a pouco eu quero falar aqui mais dos ODS para nós. Mas qual que é o papel que você, como mãe e também com toda a tua carreira profissional, percebe na questão da educação dos meninos e meninas para a gente olhar? Eu sempre brinco lá com os meus alunos, né? Sou professora no direito, eu sempre brinco assim, falei, gente, olha que feio, que vergonha, a gente tem que ter uma lei que tem que dizer para as pessoas, olha, é crime bater em mulher, hein? Tem que ter a lei da violência. E a lei tem o seu papel e tem a sua influência e sua necessidade. Eu falei, sabe o que é meu sonho? É daqui 10 anos, 20 anos, a gente estudar essa lei na aula de história. E dizer, olha que vergonha o pessoal lá em 2020, hein? Precisava dizer que tem uma lei que dissesse que Vocês acreditam que isso existia? Olha, vocês acreditam que isso existia? Tinha uma lei que tinha que dizer isso. Então, olhando para daqui 20 anos, né? Como é que você... Vou puxar aqui a maternidade, depois eu vou colocar essa questão também da liderança aqui para a Micarla, pra gente caminhar nisso. Como que a gente precisa trabalhar as nossas crianças, os meninos e as meninas, para pensar que vamos viver um futuro diferente daqui a 20 anos? Respira fundo e vamos lá. Antes da gente trabalhar as crianças, a gente precisa trabalhar a casa. Perfeito. Porque o que a criança representa na escola é o que ela vivencia dentro do lar. Então, se no recreio ela é uma criança que vai bater no amiguinho, um menino que vai empurrar e bater na menina, quer dizer que isso ele viu em algum lugar. Tá Pode aprendendo. ser que tá aprendendo. Se uma criança vai olhar um amiguinho e vai chamar ele de macaco na escola, com certeza ele aprendeu isso em algum lugar. Pode ser que não tenha sido dentro de casa, ok? Por isso, é um papel da escola informar a família, instruir essa família para que ela se desconstrua de alguns preconceitos, de algumas crenças, de alguns olhares. Então, para a gente pensar num futuro, é necessário e fundamental a gente também pensar no dia de hoje. Por isso, a formação das escolas, trazer palestras, trazer capacitações, não só sobre mordida, não só sobre regimento escolar, mas sim manter essa comunidade escolar atenta a vários desafios. O papel do homem e da mulher dentro do lar,
Quem disse que o homem tem que chegar cansado e ficar deitado enquanto a mulher também chegou cansada, lava, passa a Sobrecarga. cozinha, faz almoço, cuida dos filhos? Então, isso também tem que ser visto e trabalhado. Dentro das escolas, essa questão de gênero, eu acredito que já tenha diminuído em relação à postura ética do professor. Menino azul, menina rosa, não existe mais. Mas eu, enquanto coordenadora escolar, já respondi de forma muito carinhosa a uma família que não queria que o filho sentasse na cadeira rosa na hora da alimentação. Olha só, é verdade, gente, isso é verdade. A escola educa a É, família sim. também. E a né? mãe foi morrendo de medo e de vergonha do posicionamento do marido. O que ela ia voltar para casa e falar pro marido? Porque foi a criança que disse que não queria comer porque estava sentada na cadeirinha rosa. Então, há esse movimento de que menino vai brincar de boneca, sim, porque ele vai trabalhar. Ele pode ser médico? Cuidado, cuidado cuidado de com o ser corpo, humano. O cuidado do humano tem que corpo cuidar do dele. ser humano. São seres humanos, isso mesmo. Então, há essa desconstrução. Eu acredito que isso vai melhorar com mais capacitação, informação e conhecimento, porque o conhecimento liberta as pessoas, mas que esse conhecimento vá além, transcenda o muro da escola, que também vá para casa. Lá, só para finalizar, lá em casa, tem a Gabi com 18 e o Jorge, que tem 13 anos. É igual, cada um tem a sua rotina e eles trocam durante a semana. Então, ou essa semana ele vai tirar o lixo e vai tirar o pó. A Gabi limpa o banheiro e arruma os quartos. Na semana que vem é ele que vai fazer, ela que vai fazer. No início, ele não gostava, mas ele vê o exemplo do pai fazendo. O nosso tratamento dentro de casa. E a gente fala, vocês não podem aceitar menos do que isso no relacionamento. O Jorge abre a porta do carro para mim porque ele vê o meu marido fazendo. Ele sai correndo na frente e abre a porta. Às vezes ele abre e dá a mão para eu sair. Então, isso ele faz não só comigo, mas ele faz também com as minhas amigas. Isso tem tudo a ver, trazendo para o mundo corporativo, é o exemplo de liderança, né? Nós falamos de líderes, é o exemplo arrasta, porque as tuas ações, elas precisam falar mais alto do que as palavras, né? Não adianta, eu falo muito, eu tenho um bordão que eu uso nos treinamentos, que ações superam palavras. Não adianta só a gente ficar na teoria, só ficar teorizando, a gente precisa agir também. E muitas vezes acontece, aí eu tô falando de fora, né? Inclusive, eu falei do rosa aqui que tava lindo, mas concordo plenamente com isso. A gente precisa revisitar os estereótipos que a gente tem colocado, né? Que a gente tem no nosso HD, porque são importantes, né? Pensem, vocês já foram comprar brinquedo pra criança e eles perguntam, é menino ou menina? Sempre perguntam. E eu falo, é criança. Eles não sabem nem a cor do papel que dão, mãe. E aí eu fico olhando, é menino ou menina? Eu falo, é criança. São estereótipos, né? Então, isso, e é como eu falei, né? Eu soltei isso aqui, aí refleti sobre isso que tu falou. Então, aí que tá o conhecimento, e aí que tá a magia de a gente revisitar a todo momento e ter insights sobre isso. Mas eu penso que o exemplo arrasta. Então, exatamente, eu tô de fora olhando, não tenho filhos, né? Mas acompanho várias amigas que têm filhos. A gente não pode só terceirizar esse papel, a gente tem também assumir a responsabilidade por essas reflexões em família. E dentro das empresas é muito isso. Eu trago muitos líderes para essas reflexões de que muitas vezes o comportamento infantilizado de um adulto levando a questões que já deveriam ter sido superadas. E a gente vê isso no meio corporativo também. Então, eu li um livro. Como tem isso, né? Eu li um livro recentemente que eu achei o máximo, foi indicação da minha terapeuta sobre o drama da menina bem dotada. E ele fala justamente desse fato de uma criança que o que a criança quer? Ela quer o amor, né? Ela quer a atenção do adulto para receber amor e afeto. Mas o adulto começa a empilhar nessa criança as questões não tratadas de vida dele ou dela. E aí começa-se as questões da criança também, porque ela quer amor. Então ela começa a jogar esse jogo do que eu preciso fazer para ganhar amor. Eu tenho que manipular aqui, eu tenho que fazer ali, eu tenho que atender a minha mãe e meu pai naquela expectativa, ou quem quer que esteja criando essa criança. Então a responsabilidade que cai nas costas de uma criança que deveria estar sendo trabalhada, formada para justamente ser uma adulta, né? Um adulto no seu auge de plenitude e funcionalidade, a gente acaba perdendo ali. Muito bom esse livro. Fala o nome de novo. É o drama da menina bem dotada. E a gente vê as personas que a criança apresenta. Mas essa criança... A mãe fala, não, mas em casa ela não é assim. Ela é. Talvez em casa ela esteja fazendo esse personagem
com você. Uhum. Espera teu pai chegar, que eu vou contar tudo pra ele. Aham, sim, sim. Aí o sim. personagem dela é com o pai. Aham. Então, olha só a importância disso, E né? eu vejo isso, esse livro me trouxe muitos insights sobre vários comportamentos que eu adotei enquanto adulta, que refletiam a minha criação, e percebo dentro das empresas, né, e também das escolas, obviamente, né, como eu disse, eu acompanho amigas que têm filhos, enfim, então, amigos também que têm filhos, e vejo essas questões sendo trazidas, né? E muitas vezes isso, porque a escola sim tem um papel, mas também temos nessa escola adultos que passaram por suas questões. A Ana Tomazelli, se eu não me engano, vamos pensar no sobrenome. Tenho quase certeza que é Tomazelli. Ela fala muito que quando duas pessoas se encontram, é um encontro de traumas. Porque Mas é cada uma mesmo, carrega né? as suas Aham. questões, né? Então é basicamente isso que acontece. Conversas Difíceis. Também É. é um livro eu adoro maravilhoso. esse. Boa indicação. Nossa, excelente Eu uso indicação. nos treinamentos de cultura de paz, É. o triângulo das Aham. conversas. É muito bom, muito importante. Muito legal. Então, ó, vou puxar aqui o que a Micarla comentou, né, dessa questão do corporativo, para trazer uma outra informação bem legal aqui para nós. Nós temos uma estatística do Sebrae, você falou do Sebrae, de que as mulheres hoje no Brasil investem cerca de 90% dos seus rendimentos em saúde, educação, bem-estar, geralmente delas e de suas famílias, para promover um desenvolvimento daquele núcleo, né? O cuidado, né? O cuidado sempre Qual relacionado o impacto? É isso aí que eu ia falar, né? Bom, qual Quem o cuida de quem cuida. qual o impacto disso que você olha desse dado? Coisas desafiadoras e coisas boas, olhando pelo enfoque da questão corporativa. Eu penso que as mulheres assumiram diversos papéis ao longo da história. Eu não sei vocês, mas eu tô numa vibe de tirar alguns papéis da minha vida. Porque eu percebi que muitos deles eu fui puxando por uma questão cultural, uma questão de vida, né? Que foi me sendo imposta ali. Então, no auge dos meus recém-37 anos, eu tenho feito o movimento contrário, tirar alguns papéis, porque eu penso que, de novo, traz essa questão muito cultural e também traz essa questão de que a gente, por sobrevivência, foi fazendo as coisas. A gente teve que. As mulheres que vieram antes de nós capinaram o lote, né, gente? Foram abrindo espaço para nós ali com enxada, teoricamente, assim. Muito sofrimento. E muito sofrimento. Então, elas abriram espaço para nós para que hoje a gente pudesse estar aqui com tecnologia, né? E estando numa mesa dessa de podcast só com mulheres aqui nos bastidores, incrível. Inclusive, a iniciativa do Anderson foi maravilhosa. Mas, trazendo esse movimento, mulheres vieram antes de nós e fizeram esse movimento acontecer. Então, eu penso que, claro, diversos papéis trazem consigo responsabilidades e aí acabou que o cuidado virou o lema das mulheres. Só que é isso, quem cuida de quem cuida, né? Venho de uma família, minha mãe cuidou de mim, do meu irmão, não teve uma vida corporativa, não trabalhou, abdicou. Na verdade, ela trabalhou muito mais, né, do que um trabalho corporativo, porque foi dona de casa. E ao mesmo tempo isso me trouxe insights de que, caramba, olha o tanto que ela fez para que eu pudesse estar aqui, né? O quanto ela abriu espaço para que eu pudesse estar aqui. Enquanto ela renunciou, né? E são desconstruções, assim, né? Eu vejo. Eu venho de uma família que a minha mãe. Meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores, né? Pequenos empreendedores. E a minha mãe sempre dividiu a vida de ser mãe e casa com empreender. Então, tinha muito esse movimento do meu pai, por exemplo. Tinha que fazer uma formação, porque eles, além de ser empreendedores, sempre atuaram em movimentos sociais, assim, sempre atuaram com trabalho voluntário, até hoje eles fazem isso. A gente cresceu nesse meio, então, vendo meu pai e minha mãe dividir a vida privada com outras pessoas. E esse movimento, claro, né, gera formas da gente se pensar e se reconhecer no mundo, mas hoje eu fico olhando, né, o quanto a minha mãe trabalhava muito mais do que o meu pai. Total. E por que eu achava, quando era criança, que a minha mãe era mais estressada? Não é só uma questão de personalidade, né? Então, hoje em dia, que eu sou adulta, faço terapia e tal, N coisas, né? Que você vai... Cai a ficha. Assim, por que será que a minha mãe era tão estressada? Mas é óbvio. Sim. Uma casa pra cuidar, 3 filhas, Total. uma idade perto da outra, que não parava, criança é criança. Isso, meu Deus. Guerreira. Tudo pra fazer. E ela ainda trabalhava na empresa junto com meu pai. Ela fechava a conta de vendedora, ela pagava comissão, ela E teu pai fazia pegava... o quê?
Meu pai trabalhava na empresa, fazia Existia. vendas. Na empresa Viu? sempre trabalhou muito. Demora mais pra gente encontrar. Entendeu? Mas fazia as vendas e tal, trabalhava na empresa, como uma pequena empresa familiar, todo mundo meio que faz tudo. Mas quem cuida, quem dá o banho, quem troca a fralda, quem vai na reunião da escola, então, essa sobrecarga, é óbvio que a minha mãe sempre ia estar mais estressada. Vocês sabem Porque o que... não existe como você ser zen com mil há uma coisas grande pra desigualdade fazer. aí. Mas você sabe o que eu ia falar? Que eu tenho feito uma reflexão também sobre, assim, trabalhar é a parte fácil. Gente, me deixa só trabalhando, sem precisar cuidar de casa, sem estar preocupada com o futuro da nossa família, sem ser uma filha, porque hoje em dia a O que gente... vai comer, estratégia, que vai né? comer amanhã? A gente tem responsabilidade. Né? Eu, como filha, Assim. eu não sei, eu tenho refletido muito sobre isso, assim, eu tenho feito umas análises, assim, pessoais. Eu penso assim, nossa, os nossos pais, pelo menos os meus pais, a maioria dos pais, os pais do meu marido, saíram de casa. Eles iam embora, iam morar longe, a maioria, fazer as suas famílias. E hoje em dia tem um movimento muito contrário, a gente fica mais próximo dos pais. Grande parte dos meus amigos moram perto dos pais e trouxe essa demanda também de filhos mais presentes, né? Então, mais um papel. E aí, pegando o gancho, o Sebrae ele fala, né, que 46% do total de empreendedores são mulheres e 84% são responsáveis pelas tarefas domésticas. Ai, meu Deus. Vamos entrar aqui, então, numa seara. Nossa, é uma seara mesmo. Vamos lá. Vai lá, Letícia. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. E mesmo antes disso, eu via que a minha mãe era a provedora de casa. Minha mãe trabalhava, minha mãe dava o dinheiro pro combustível, a minha mãe pagava a compra, minha mãe sempre era minha mãe. E eu pensei, meu Deus do céu, minha mãe é muito boa. Nossa, ela é maravilhosa. Eu via a minha mãe e queria ser potente como ela. Mas eu não imaginava, naquele tempo eu não via o papel, a falta que o meu pai fazia. Eu foquei na minha mãe. Com 15 anos eu comecei a trabalhar. E vocês perceberam, eu sou negra, né? Então, para o mercado de trabalho, para minha liderança, para muitas questões sociais hoje, eu tenho que provar mais do que uma mulher branca. Então, desde os meus 15 anos trabalhando, eu tinha que ser, não que eu tinha que ser a melhor, mas eu tinha que provar que eu também era capaz de. A gente tem hoje cargos aí de mulheres que ganham menos do que os homens, que fazem menos do que ela, porque elas são negras Sim. e mulheres. Total. Então, isso é uma outra coisa que a gente também Um tem outro que. ponto É bem um grave. outro ponto importantíssimo. E aí eu aprendi reproduzindo isso. Então, eu trabalho. E eu trouxe isso para mim. O marido saiu da empresa ao qual ele trabalhava e ele veio trabalhar comigo quando a Transformar abriu. Então, eu fazia o atendimento, eu limpava, eu cobrava, eu fazia o marketing, eu fazia a gestão, eu dava o dinheiro para ele fazer as coisas. Eu estava reproduzindo algo da minha mãe. Exato. E isso, terapia, traz a gente para um ponto. consciência. Eu quero cortar o cabelo. Tá aqui. Mas por que, se ele é sócio na empresa? Por que isso não acontecia? Por que eu não dava um salário para ele? Era por mal? Não. Eu estava reproduzindo um comportamento. Sim. Então, Aprendido. Quando isso veio mais à tona, em relação à casa, a gente sempre foi muito tranquilo. Cada um ajuda, porque um pouquinho de cada um é muito de todo mundo. Mas no trabalho, quando isso aconteceu, a minha ficha só caiu quando eu precisei me ausentar da clínica. E eu achava que sem a Letícia, a clínica morreria. O que vai ser de mim? Vocês não falam isso, gente? O que vai ser de mim se eu morrer amanhã? E se eu não fizer, quem é que vai fazer? As nossas mães já falavam, eu vou sumir, hein? Eu vou sumir. Isso não acontecer. E se eu não fizer? Se eu não fizer, ninguém faz. E eu percebi que isso é algo que muitas vezes nos coloca num lugar de eu sou muito boa, eu me basto, eu sou suficiente. E também de uma vitimização. Para ganhar ali um carinho, um afago, um colo, algo do tipo. Uma criança que precisa de carinho. Porque se ela posiciona e fala, o almoço hoje é você que vai fazer, hoje eu não vou fazer almoço, vai todo mundo comer fora. Se não descongelar o frango e eu chegar em casa e não tiver o frango descongelado, eu não posso fazer a janta. É muito mais uma questão de posicionamento. Então, em 2024, eu tive um problema de saúde gravíssimo e morri praticamente. Fiquei 4 meses fora da clínica. E na primeira semana, a minha maior preocupação era quem vai pagar os colaboradores, quem vai contratar, como vai começar o ano. E ele disse, ei, eu tenho 4 anos de faculdade contigo e mais 2 anos de pós.
mais 3 de pós, que é o que a gente tá junto. Uhum. Então, eu aprendi tudo contigo. Pode ficar tranquila que quando você sair daqui, você vai ter muito orgulho de mim. E aí eu trago pro que tu falou. Tem papéis hoje que eu não quero mais fazer. Uhum. Existem papéis Uhum. hoje que não me cabem mais. Hum. E eu não gostaria que você que está nos assistindo e vocês que estão nessa mesa precisassem morrer para aprender. Uhum. A vida pode e deve ser muito mais leve Fato. quando você entende que cada um tem o seu papel e você não precisa fazer tudo o tempo todo para agradar todo mundo. Porque muitas vezes a gente diz sim pro outro, mas é um não É. gigantesco pra gente. Eu digo para os líderes que eu atendo que a máscara de oxigênio vai primeiro na gente, né? Se a gente entra no avião, se a gente tem essas recomendações de segurança, máscara de oxigênio. Pode estar o teu filho do teu lado, pode estar a pessoa que você Exato. mais ame, mas a máscara de oxigênio vem primeiro em você. Então, eu penso que nós mulheres eu pelo menos estou nessa fase de colocar a máscara de oxigênio em mim. Por favor. E isso envolve retirar alguns papéis que, não, isso aqui realmente eu tenho um companheiro de vida, um parceiro do meu lado que pode, assim, assumir isso aqui. Parceiro, né? Parceiro, né, de Exatamente. vida que tá comigo ali, tá junto, porque graças aos novos tempos a gente tem esses novos diálogos e isso é muito importante. E ao mesmo tempo é isso, eu tenho pessoas para me amparar. E se eu não tenho ali, eu posso contratar, eu não preciso ter receio de pedir ajuda, né? Um podcast como esse já é um movimento de ajuda também pra gente despertar esses novos insights. Então, importantíssimo. Olha aí, Muito bom. muito legal. Temos que muito nos bom. ajudar para ajudar Revelações. o próximo. Fantástico. Olha só, quero perguntar pra vocês um episódio que vocês tenham pra dizer, assim, um episódio real mesmo, uma conversa real que vocês tenham ouvido com alguém, que ser mulher foi um problema. Vou começar por mim. Quando a gente começou a Citadino Games, é muito natural que a gente vá buscar parcerias e business, né? Pensar business e tal. Eu venho dessa família de empreendedores, mas nunca pensei, assim, inovação, startup e tal. E quando a gente montou a Citadino, a primeira coisa a gente foi buscar processo de aceleração e tudo mais. Num desses processos de aceleração, eu fiz um pitch, o famoso pitch da empresa, conto o que é, dor, solução, papá. Aí, na hora de sentar com o mentor, ele disse assim pra mim: olha, teu pitch é muito bom, só que você é professora demais no pitch, assim, muito jeito de professora, você tinha que ser mais, como é que foi que ele disse assim, mais CEO. Ele falou assim pra mim. Pensei, o que será que ele quer dizer com professora demais, né? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, cara. Tu respondeu alguma coisa? O que você Não, eu não respondeu pra respondi ele? porque eu sou ruim, às vezes, de resposta rápida. Como eu sou, assim, da cultura de paz, então eu tenho um negócio, assim, que nem sempre eu tenho a resposta. Só depois ele se fico, arrepende, falou, meu, deveria ter dito isso. Eu até não me arrependo nunca, assim, do não ter dito. Porque, às vezes, o maldito na hora acaba te gerando um negócio que você não gostaria, né? Mas, às vezes, eu tenho a resposta pronta. Às vezes, eu não tenho. Mas ele falou aquilo pra mim. Eu voltei. Aí, eu lembro que a minha sócia tava na outra sala, né? Fazendo outro pitch, outra mentoria, outro negócio. Quando eu juntei com ela, eu falei, olha, Leilani, que engraçado, cara. O cara disse isso pra mim. Será que é porque eu fiquei explicando? Eu falei, pô, mas é um pitch, dor, solução, tal, 3 minutos, não tem nada de diferente, assim. Como é que do vai ser que professor em 3 Aham. minutos? Ela falou- Não dá pra ela ensinar falou, nada. Hoje esse puta machista, velho. A Leilani, ela, né? Puta machista, cara. Você não percebeu que ele pisou no teu pé porque você é mulher e o teu jeito de explicar e de falar é a partir do que você é? Ela, onde é que tá esse cara? Onde é que tá esse cara? E a Leilani é bem maluca da cabeça, assim, né? Dá pra ver, as sócias são bem diferentes uma da outra. Ela, onde é que tá esse cara? Onde é que tá esse cara, né? E a Leilani é toda assim, não sei o quê, empoderamento feminino. E ela dá nos dedos mesmo, ela fala, não tem, assim, um perfil bem diferente. Aí, depois eu fui escrever, eu sou muito de escrever sobre isso, escrevo artigo, escrevo newsletter e tal. E escrevi sobre isso, né? Assim, você já foi algo demais por ser mulher? Então, quero perguntar isso pra vocês, né? Naquela ocasião, ele disse que eu era professorinha demais. Você já foi alguma coisa demais por ser mulher? Refletindo aqui sobre isso. Na verdade, sempre me colocaram de menos. E aí é o trabalho da terapia e das autorreflexões de qual é a fala real, né, por trás disso. E aí eu penso que vem muito da gente também fortalecer esse discurso interno de quem somos. E eu tô admirada com a Letícia, porque a Letícia já teve esse espelho de mãe, né? E eu, em casa, durante muito tempo, eu fiquei com ao contrário. Eu olhava o meu pai indo trabalhar e a minha mãe trabalhando, mas na minha cabeça ela não estava trabalhando. E durante muito tempo
inclinei o meu modo de vida pro meu pai, assim, né? Não, eu quero trabalhar também. E a minha mãe também, aí, pelas reflexões que ela fazia da vida, não, você não pode depender de ninguém, você tem que trabalhar. Isso. Ela também falava isso pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu penso o quanto esse discurso, a gente reforçar esse discurso de que se estamos nos capacitando, se estamos evoluindo, se eu olho para o ano passado e vejo que eu evoluí em algumas casas, que eu cresci em algumas coisas, sim, estamos num processo, todos estamos. Mas a gente vê que isso é um dado estatístico, que o homem, ele diz tantas vezes mais que a mulher, que ele, se ele não sabe fazer, ele vai dizer que sabe. Nós, mulheres, sempre vamos para uma linha de, não, então veja bem, né, talvez eu não consiga. Então, acho que está muito mais num ponto de a gente reforçar os discursos internos, de a gente se apoiar, como a Letícia colocou, como tu também colocou, Jesse, de a gente se colocar e uma defender a outra, sabe assim? De encorajar, de vamos lá, vamos pra frente. Eu vi um vídeo, eu não lembro de nenhuma situação, mas já passei por várias, com certeza, muitas, inúmeras. Já fui levada em reuniões porque eu era mulher, então pra embelezar o ambiente, e já várias. Mas eu quero contar uma que eu assisti esse final de semana, que era uma jogadora profissional de golfe. Ela tava jogando golfe, eu vi no Instagram, no Reels. E ela tava jogando golfe, treinando, assim, mas bem lentamente. Ela tava fazendo um swing, que eles chamam, que é justamente uma jogada mais lenta, assim, porque ela tá ajustando a jogada dela. E chega um cara e fala pra ela que não, ele tem mais de 20 anos de experiência e ela tá fazendo errado. E ela é bem doce, assim, também. Ela foi numa linha de não responder, né, e tal. E aí eu fui ler os comentários. Aí a mulherada, não, tem horas que a gente tem que colocar eles no lugar deles mesmo. Ela era uma jogadora profissional e ela não, naquele momento, ela não falou isso. Ela fez o que ele tinha recomendado. Daí ele falou, viu, foi bem melhor. Mas ela é jogadora profissional, sabe? Então, eu penso que nós, mulheres, passamos a todo momento. Sinto que sim, muitas vezes a gente também foi condicionada para ter uma resposta mais doce, de a gente não confrontar. Frágil, né? De a gente se mostrar delicadas, Submissa. né? Então, e aí eu lendo os comentários, eu vi várias mulheres, não, a gente muitas vezes tem que colocar eles no lugar. Mas é isso, é treinar. Aí eu reforço o discurso interno. Não, quem sou eu, o que eu faço bem, o que talvez eu realmente não faça, que todos nós vamos ter os nossos gargalos. Mas ter essa clareza, eu acho que já leva a gente para um outro patamar. De que aquela pessoa falando algo que não é real, ou que faz parte do teu trabalho, que é quem você é. Peraí um pouquinho, não, olha, veja bem, eu discordo de você. Né? Não é assim que estou me colocando nesse momento. Talvez seja a sua perspectiva sobre mim, mas não é o que eu sou. Você falando, e aqui pensando, falo, não falo, falo, não falo. Vamos falar então, né? Fala. Mais uma vez, né? Vocês perceberam, eu sou negra, né? E isso gera alguns desconfortos em locais no qual eu participo. Em masterminds, em Eu posso mentorias. Nossa, eu as sinto muito, na verdade. Exato, nós somos em 5 aqui, temos uma negra dentro do evento. Dentro de uma sala de aula particular. Agora, Sim. são 700 alunos na escola dos meus filhos. Apenas os 2 são negros. Olha. Apenas os 2 são negros. Mas até as comunicações das escolas, não quero Exato. diretamente, eu sei que é um podcast de educação, mas a gente precisa refletir sobre isso, a gente mas passa é nos, reflexão. nos Não, temos que outdoors, passar a gente pano, vê, né? Eu fico assim, reflexão. gente, cadê? Né? Não consigo ver. É reflexão. E essa reflexão se faz necessária. Porque nós estamos falando sobre mulheres. Exato. E muitas vezes, mulheres negras são invisíveis por serem negras. Vai num shopping, geralmente, na praça de alimentação. Quem tu vai ver recolhendo os pratos? E quem tu vai ver sentado comendo? Isso é assunto para outro podcast. Mas, participei de um encontro, um café de negócios. E bem no início, a transformar tinha uns 2 anos. Uau, que legal, café de negócios, vai ter network, vai ter isso, que máximo. Empolgada. Super empolgada, me arrumei linda, botei meu blazer, né, pra dar aquela autoridade, achando que ia ter um monte de mulheres. Só tinham homens, todos brancos. E eu adoro minha paleta é azul, minha paleta é lilás, minha paleta é verde. E eles o quê? Cinza, marrom e preto, né? A hora que eu chego, mas assim, ó, um olhar, e como eu já estou acostumada, eu já dou aquele sorriso. Olá, já sei do que se trata, né? Porque e isso é inconsciente, tá, gente? As pessoas não fazem consciente, é inconsciente. Porque se estiver eu e você juntas, passeando na rua, uma pessoa vai dizer pra você, uau, que mulher linda. E quando ela olhar pra mim, ela vai dizer o quê? Que negra linda.
Uhum. E eu É também como sou se uma o negro mulher. sobrepusesse Aham, o e eu estado também da sou uma mulher. Ela mulher. não vai falar, meu Deus, que mulher linda. Ela não vai falar, Uhum. que negra linda. Uhum, Tá? interessante. Exato. Então, quando Uhum. eu cheguei, eu senti aquele impacto, mas eu aguentei o rojão aqui, ó. Vambora. Uhum. E aí todo mundo se apresentou, era hora de se apresentar, tinha que ir lá na frente. E aí eu falei, sou Letícia Mello, na época eu não me apresentava como especialista em desenvolvimento Uhum. infantil, né, e autismo. Eu falei, eu tenho uma clínica aqui na Palhoça. Aí eu perguntou, é clínica de estética? Não deixou você nem É, terminar. isso é uma coisa que tava nos Aham, comentários lá aham. do Golfe, que É, interrompem a aham. todo momento. A clínica é de estética? E aí, na hora, aquele meu pensamento veio, será que porque eu sou linda ele está falando isso? Porque mulher só serve para a área da beleza? Uhum. E eu falei, não, é uma clínica de desenvolvimento infantil. Aí eu vim com um currículo, assim, esfregando na cara de todo mundo. E no final, foi muito legal, porque o jogo virou. Eles estavam todos querendo saber como funcionava, o que era autismo, se achavam autistas, o que podiam fazer. Então eu pensei, se eu não tivesse Uhum. mostrado a minha autoridade, o meu conhecimento ali, por vários motivos, eu teria saído de lá chorando, esculachando. Uhum. 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 É muito. Eu tô falando sobre isso, eu me recordo do meu processo, né, de transição, foi muito por conta disso, porque o ambiente que eu estava era um ambiente majoritariamente masculino. E eu lembro que a pessoa que eu comentei, o meu gestor direto na época, eu comentei que eu queria sair, ia fazer a transição, já estava comunicando. Ele falou: Nossa, mas por que você quer sair? A primeira coisa que eu falei foi isso: eu não me vejo aqui. Quando eu via muito mais, eu planejava muito mais pra mim, e aí eu falava, quando eu desço aqui as escadas dessa empresa, que eu vejo homens, né, a maioria homens nos estereótipos convencionais como você colocou, eu falei, eu não estou ali. E as mulheres que não tinha mulheres ali, tipo, tinha uma ou duas mulheres ali. Eu não queria entrar naquela, eu queria, não, eu tenho potencial para estar num ambiente em que eu seja reconhecida, em que eu seja, porque é isso, o reforço do discurso interno. E aí eu lembro que foi essa justificativa que eu dei para ele para sair do lugar que eu estava e fazer a minha transição de carreira. Para fechar, estou eu e meu marido num restaurante. Vem um homem e fala: queria só saber, você é o jogador de futebol fulano de tal? E aí meu marido falou: não, eu sou empresário, sou dono de clínica infantil. Dele, ai, desculpa te confundir com jogador de futebol. Uhum. Aí vocês pensem o que vocês quiserem a partir de agora. Uhum. Essa questão que a Letícia traz pra nós, você ainda falou assim, isso é papo pra outro podcast e tal. Eu acho que tem uma questão muito importante da gente frisar aqui no Escola em Voz, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, e você tem muita experiência, bagagem, enfim, pra falar sobre isso, o que é a educação inclusiva? É efetivamente um espaço para que ninguém, nenhuma pessoa, Sinta-se. sinta-se excluída daquele processo de aprendizagem. E cada vez mais a gente tem falado isso no corporativo também, né? Educação inclusiva, ela, óbvio, é Fato. lei dentro do ambiente formal, Fato, lá da fato. educação dos pequenininhos até lá no ensino superior. Isso é uma... Tem até a Irene Reis, ela brinca, ela diz assim, educação inclusiva é o maior pleonasmo da educação. Ela falou, porque assim, é um absurdo a gente ter que dizer que a educação precisa ser inclusiva, né? A gente até teve agora algumas mudanças, inclusive do Fundeb para a educação pública, para trabalhar recortes de aumento dos percentuais de educação inclusiva. Então, o recorte de raça, gênero, a questão da neurodivergência, das pessoas com deficiência. Então, quando eu consigo subir esse percentual, agora o Fundeb tá dizendo, vou mandar mais recurso para o município que tá dando Apresentando os conta resultados disso. aí de fazer a inclusão subir, né? Quando a gente está falando, desculpa te cortar, mas quando a gente fala em inclusão dentro da escola, não é só sobre a deficiência intelectual, sobre autismo, sobre racismo. É sobre aquela criança que está acima do peso. É sobre aquela criança que teve os pais separados. Porque, agora a gente Sim. não vai andar, minha mãe não deixa mais andar contigo, não sou mais tua amiguinha porque tu não tem pai e mãe. São coisas que eu ouço. No ensino superior também, que é a minha vivência, eu sempre falo isso para os professores. Falo assim, porque a gente tem diversos, né, assim como tem lá na educação básica, tem a escola particular, que tem vários tipos, várias classes sociais, tem escola particular que ela nem quer colocar no outdoor diversidade, Não porque ela não é o coloca. público dela. Se o público dela chegar lá e ver a família da Letícia lá, a pessoa não quer nem ir mais no Dia dos Pais, porque é tão horroroso aquele espaço que aquelas pessoas costumam conviver que elas não estão abertas a isso.
Então, isso é um dos pontos, mas eu sempre falo também, lá no ensino superior, por exemplo, e trazendo a nossa questão da Citadina, a gente tem o nosso programa lá de trabalhar a questão da educação digital, cidadania digital. Eu falo para os professores, você sabe que tipo de equipamento teu aluno tem? Então, assim, ele tem um iPhone, ele tem um Android, ele tem internet, não tem Ele internet. tem televisão em casa? Como que ele faz para acessar esse ambiente virtual de aprendizagem que a tua instituição de ensino superior oferece? Será que ele tem um computador? Então, os A professores pandemia ficam escrachou assim. muito isso, né? Porque mandou todo mundo para casa, vamos fazer ensino Aham. online. Mas Isso, um monte de gente não tinha isso, internet, não tinha computador. isso. Professores, Não, inclusive, não não tinham, A né? gente, Pra se preparar. dependendo da instituição de ensino superior hoje no Brasil, que vai acolher essas classes econômicas que, por exemplo, não tem internet, um plano de internet em casa que não seja internet móvel, Uhum. que não tem um computador, que não Uhum. tem um notebook, eu vou receber um aluno lá no ensino superior que ele não sabe digitar. Como fica Né? essa Não acessibilidade? sabe. É. Então, é esse tipo da inclusão que a gente precisa falar. E quando a gente fala das mulheres, né? Esse nosso papo hoje aqui, no ensino superior, apesar de elas estarem aí 60% matriculadas, né? O número de matrículas que a gente tem efetivamente um outro recorte que é a questão do olhar para a professora de nível superior, né? Tô trabalhando lá no ensino superior já há 12 anos. E o ensino superior, majoritariamente, é composto por homens. As lideranças das instituições de ensino superior é composta por homens, né? Eu tenho lá minha equipe comercial lá no Estadinho esses dias. Daí, uma das metas lá é fazer a cold call, né? Que é o contato frio com o cliente que nem conhece teu trabalho. E o recorte comercial era, busca reitor no LinkedIn. Aí, ela pegou e mandou lá pra mim. Giciane, fiz essa... Eu falei, então agora você vai baixar, tira o reitor homem, vamos atacar primeiro as mulheres que estão mais sensíveis pra isso. Aí ela falou assim, nossa, do meu comercial, né? Eu fiquei impactada. Ela falou, olha quantos reitores aqui, não sei quantos lá, centenas que tava lá. E mulheres, assim, nem 20% aparecia no LinkedIn. Então ela ficou horrorizada com isso, né? E por conta disso, eu fiz uma pesquisa no ano retrasado com uma colega que estuda gênero e tal, sobre as estatísticas de CPA. Hoje, as instituições de ensino superior, elas são obrigadas, por conta do MEC, a fazer uma pesquisa que tem que ser uma pesquisa isenta. Funciona muito bem nas instituições que fazem seriamente esse processo. Ajuda a instituição a melhorar, ver o que os clientes, que são os alunos, né? Na instituição pública também não são clientes, mas são os alunos que estão ali recebendo aquela prestação educacional, vão dizer sobre o ensino que está acontecendo. Nessa comissão própria de avaliação, um dos indicadores é rodar essa pesquisa na instituição toda, e os professores e professoras são avaliados por essa avaliação. Então, você é uma professora, um professor lá no ensino superior, todo semestre os alunos vão te avaliar. Uau. Eles vão avaliar tudo. Se você cumprimenta, se não cumpre, se é um bom professor, se tá. Daí tem lá vários critérios, alguns obrigatórios. A instituição dificilmente fica só nos obrigatórios, ela coloca outros para já mapear. Aí isso não é divulgado para ninguém, assim, publicamente, mas você vai lá com o teu coordenador de curso no final do semestre e recebe lá, olha, daí se você já tá há tempo na instituição, você ainda recebe a estatística. Melhorou, piorou, subiu, desceu, né? Como é que compara? Vocês que são da área de liderança a gente já vão tá assim, amar, né? Porque os dados ali... É muito interessante. Eu acho muito legal quando é bem feito. Com bom feedback, né? Isso, com bom feedback, exatamente. O que eu quero dizer sobre isso, né? Para trazer isso para vocês aqui. Nós temos hoje uma diferença muito grande da forma como os alunos avaliam os professores homens e as professoras mulheres. Então, eu e essa minha colega da CPA, a gente resolveu, vamos fazer uma comparação. Vamos ver aqui os professores, os homens, e vamos ver as mulheres, para a gente ver como é que os alunos, a parte de didática, né? Porque outras coisas, atraso, não sei o quê, isso daí, né? Mas a parte de didática, que é a percepção do aluno olhar aquele professor, aquela professora que está conduzindo, aquela experiência de aprendizagem, como é que eles olham isso? Aí, cara, é absurdo isso, uma instituição que a gente pegou. Ainda falei pra ela, eu falei, meu Deus, se nós abrir isso aqui, vai rodar uma pesquisa enorme no Brasil, porque todas as instituições têm o resultado da CPA. E assim, os alunos escracham as mulheres, assim.
tem uma aba, tem instituição que deixa uma aba aberta para você fazer comentários sobre o professor, assim. Coisas que falam sobre as mulheres, na mesma turma. Então, se imagina o mesmo aluno avaliou o professor Augusto, a professora Giciane, a professora Letícia, a Micarla e o professor Alfredo. Esse aluno vai lá e falou de nós três. E nós três ele parou para comentar. É muito isso, é muito metida. Os comentários que falam. Tem aluno que para falar da roupa que a professora usa. Que tá com o quadril muito à mostra. Sério Tá? isso? Eu já atendi professora da área da engenharia, nas minhas mentorias e tal, que falou: ó, Giciane, eu fui chamada na coordenação dizendo que o meu quadril fica muito exposto. Ela usa calça jeans e camisa pra dar aula, uma professora engenheira. Enquanto isso, o comentário dos homens são quais? Sabe? Então, a gente precisa efetivamente. Daí eu falei assim: qual que foi o papel da coordenação, né? Não, o coordenador veio, contou pra mim e, tipo assim, falou pra professora que a professora tem que dar um jeito. Eu falei assim, enquanto um processo educativo foi deixado de lado para que a gente pudesse conversar com essa turma e dizer, olha só, na nossa CPA dos professores não apareceu nada da calça, do sapato, do tal, do jeito que a pessoa fala, se ela gente, mas é metida, não a gente não precisa ir né? muito longe, né? Porque eu tenho uma bronca, porque tornou-se moda o minimalismo no ambiente corporativo, né? Os CEOs que se vestiam camisa preta e calça jeans. E eu fiquei pensando com meus botões, se eu fosse dar uma palestra, todas as palestras eu desse de calça jeans e camisa preta. Eu queria fazer esse teste. Eu começar a ir fazer o teste pra ver o que vão falar de mim. Porque isso me deixava, assim, em frangalhos. Porque, nossa, olha como... Aí, sabe qual a justificativa dos CEOs? É porque, na verdade, a tomada de decisões, quando você tem que decidir que roupa você vai usar, isso toma muito do seu tempo. Então, a gente precisa cortar essas decisões. E aí, eu queria fazer esse teste, sabe, gente? De ir lá fazer as minhas palestras maravilhosas. Porque, na verdade, eu faço isso não só pra mim, mas também pras pessoas, né? Como um carinho. Claro. Mas eu queria seguir um pouco essa linha Uma blusinha minimalista branca, uma calça jeans e um tênis. pra ver o que as pessoas vão falar. E se me colocar ao lado de alguém que Não te está contratam fazendo mais. isso, né? Te chamam pra um negócio e não te chamam mais pra próxima. Exatamente. Então, Pode, é né? isso aí, né, meu povo? Essa semana eu estava seguindo uma influencer, ela tem mentorias, tudo, e eu entrei numa live. O conteúdo dela é maravilhoso. Mas como pode, né? Ela estava falando na live da aparência que a gente precisa ter para estar frente às nossas mentoradas. E ela falou de cabelo. Que os nossos cabelos têm que ser alinhados, que o nosso cabelo, o nosso cabelo tem que estar alinhado, procurar sempre estar com uma boa aparência. Então, e ela falando aqui, ó, use o seu cabelo para trás. Eu fiquei pensando assim, aonde eu vou botar o meu? Use o seu cabelo para trás, faça um coque com gel. Eu já dei um follow nela. Eu falei, meu Deus então, do mas céu. até que Mas ponto- antes de sair, eu perguntei. E as carecas? E as mulheres que tiveram câncer e são líderes? Como faz isso? Não, e eu penso, e de novo, Larguei a bola isso pra ela também, e saí, isso né? me dá unfollows também, Uhum. porque é meio que isso. Daí eu admiro o tal CEO, porque quando esse CEO lança um livro, e realmente a pessoa tem uma bagagem, vale a pena a gente entender um pouco da história dessas pessoas de sucesso, inclusive deles, mas ao mesmo tempo eu vejo esse movimento de mulheres trazendo esse, não, você tem que se vestir assim, assim. Tá, mas peraí, pra mim não faz sentido. Se a gente tá na era do minimalismo, então, como os CEOs bem-sucedidos têm colocado, por que a gente tem que, pra mim a conta não fecha, né? A imagem vende. O que vocês acham sobre isso? Eu acho... Podemos entrar nesse assunto? Claro, porque tem tudo a ver. Eu acho que com essa questão feminina, assim, né? Eu tenho tentado fazer um movimento de me desprender, assim, um pouco dessa... Eu venho do direito, né? É uma área muito tradicional. Roupa, deve ter um guarda-roupa. Eu tenho uma Um amiga, blazer. ela tem um guarda-roupa gigante. Porque ela tem que estar sempre no salto, Mas sempre na eu tava calça. numa sapataria esses dias, numa loja de sapatos, Ai, e teu suspiro. eu tava comprando um tênis. Eu falei, nossa, porque eu gosto de dar palestra, eu vou de tênis, assim, eu, né, vou do meu estilo, do jeito que eu gosto. Inclusive, fiz um processo com uma amiga muito querida, Carla Querino, recomendo, que ela trabalha nessa questão de imagem, mas ela traz à tona quem eu sou, o que eu quero, o que eu, né, o que tem a ver comigo. Quem sou eu? Né? Não quem Então, querem que eu seja. Exatamente. E aí ela pegou essa moça, tava na loja de sapatos, e eu tava lá comprando tênis. Eu falei, aí ela assim, ela tava num salto desse tamanho. Daí ela falou assim: nossa,
eu gosto tanto de usar final de semana tênis. Daí eu falei, mas sabe que esse aqui eu tô comprando porque eu dou palestra de tênis, né? Hoje em dia... Eu tô indo de tênis. Ela falou, não, eu não posso porque eu sou advogada. Uhum. Então eu tenho que comprar um salto. E aí... Seria. Eu acho que curioso. faz parte do nosso processo tentar, assim, dar um pouco de mudança, né? Para esse movimento. Não vou Quebra dizer de para vocês que padrões. não existe, porque existe. Eu já atuei em instituições onde os principais gestores da instituição falam sobre como as pessoas vestem determinadas roupas. Então, de dizer assim, não tem como dar um toque naquela professora para passar a se vestir assim, né? Ou o professor. E você vai ver a professora não se veste mal, mas não tem nada de rococó na composição. E tem muita questão de identidade e profissão, né? Você pega essa galera que é mais economia criativa e tal. Vai mandar esse povo botar um blazer, eles vão te mandar pro caixa-prego, né? Não, Pro caixa-prego, não, porque não vão Mas querer, eu né? acho que isso está muito relacionado à cultura também. Existe uma cultura, por exemplo, no ambiente corporativo, existe uma cultura, existe valores da empresa, existe algo que é importante para a empresa, que tem um limiar. É isso que eu quero Existe, deixar né? claro, né? Não é assim, eu não sou a Claro. defensora do vamos de qualquer. De Existe pijama. uma cultura, existe um Não pode de ambiente. pijama. Eu ando tão andando de pijama por aí. Mas existe uma predisposição daquele ambiente para receber as pessoas numa determinada conduta. Agora, o que eu penso, essa divisão é basicamente isso. Porque essa pessoa pode ir de um jeito, um homem, na maior parte das... E a mulher não poderia. poderia. Né? Então, aí Por pra que mim que ela não já pode estar entra de num... blusa preta, calça jeans e tênis? Né? Ela seria menos competente? É isso, isso aí, exatamente. é E isso é o aí. minimalismo. Mas que minimalismo é esse que, se eu faço isso, eu sou cobrada por isso, né? E o Mas- que isso me desqualifica? E outra coisa importante, mulher se arruma pra mulher, né? Então, é algo a se pensar. Se eu for de calça jeans, blusa preta e tênis, qual é a imagem que eu vou estar passando para essas mulheres também? Porque se eu entrar num tubinho preto bem lindo, com um labotã, vão dizer, meu Deus do céu, olha como ela é maravilhosa. Às vezes a palestra, a formação pode ter sido horrível, mas o fato dela estar bem vestida, ela é top. Isso me pega bastante, é. sabe? Isso me pega bastante, porque desqualifica algo que, principalmente, eu tenho certeza que todas nós aqui, mas as formações, toda a bagagem. Então, eu sou igual a ti nesse ponto de. Eu venho desconstruindo muito. Eu falei É. do pijama porque é verdade, tá? Antigamente eu sempre fui eu, mas eu tinha uma imagem a zelar. Nossa, só vou aparecer no Instagram se eu estiver linda. Vamos escolher o melhor filtro. Vamos estar com a unha feita. Uma unha nicada não aparecia, porque tem que mostrar autoridade, tem que mostrar conhecimento. E depois desse renascimento, eu pensei, gente do céu, olha quanto tempo perdido, olha quanta dor no pé com esse salto que não me cabe. Aí eu, vou graças a comprar Deus, assim, ó, tênis. eu tava num evento esses dias também, fui fazer um evento lá em Concórdia com uma colega, e aí eu tava de tênis, porque, assim, gente, são eventos. Você imagina que eu faço eventos, às vezes 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, são pavilhões, e você tem que andar a pavilhões. Claro. Eu não vou de salto, me desculpa, se eu tenho que sair do aeroporto e ir direto, eu não vou, então eu vou de tênis. E aí ela tava de salto, ela falou, nossa, menina, eu queria tanto botar um tênis, eu falei, coloca, uai. Coloca. O que isso vai te desqualificar no teu conhecimento, naquilo que tu tem pra transmitir? Essa semana a gente quis almoçar, sair pra almoçar. Falei, tô com fome, mas eu tô com preguiça de trocar de roupa. Eu tava de pijama, meus pijamas são bem lindos. Tô com preguiça de trocar de roupa, o marido vai assim. Eu falei, eu vou então. E eu fui, gente, assim, ó, um lado meu tava assim, eu estou de pijama no restaurante. Mas depois fluí, fomos até o Alto da Boa Vista de pijama. É, bem Eu penso que é isso. A gente precisa começar a revisitar essas analogias e também, e como estamos aqui numa posição de destaque neste momento, num podcast como esse, a gente também rediscutir isso, né? De novo, dialogar, repensar novas formas. Como eu falei, existe uma conduta em certos lugares, empresas que eu trabalho, existe uma cultura, mas também existe outro ponto de a gente também se criticar e se julgar em ambientes que não fazem o mínimo sentido, né? Se sentir bem é importante. E tem uma questão contrária também na educação, que eu vejo um movimento importante de professoras que trabalham muito com formação propriamente de professores, falando sobre as piadinhas que ridicularizam a professora lá na educação básica, né? A professora vai de legging e rasteirinha. E
E ao mesmo tempo que tem o pessoal fazendo já, os alunos, principalmente no ensino médio, quem é professor de ensino médio, os alunos que veem a professora bem vestida, toda bonita e tal, feliz, alegre, contente de se vestir bem para estar no trabalho dela, que é estar na sala de isso aula é com o que eu eles. falei. Hoje eu me visto como Eles- um carinho para as é, pessoas que vão me Exato. assistir, né? Eles filmam assim, uau! E dá pra ver que os É. alunos fazem isso, não é chacota da professora. Eles se porque- relacionam bem, eles gostam dela. E tem essa questão também que faz com que você não precisa ser uma doutora, uma palestrante, um CEO para você se vestir bem. Não importa a tua profissão, o que você escolher, o fato de você se sentir bem e vestir bem é para isso. Então, olha o quanto que professoras que se importam, que, né, diante de tantas coisas que é equilibrar a vida e tal, porque pra gente cuidar da nossa aparência, isso demanda tempo, a gente sabe disso. Falamos muito aqui sobre a sobrecarga de trabalho da mulher e tal. Mas que o quanto isso incentiva as outras pessoas. Exato. Eu vejo o meu movimento contrário. Quando eu chego lá, nos meus alunos do direito, porque eu tô de tênis hoje aqui. Dá pezinho aqui, dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho. Linda! Se eu soubesse, tinha vindo de E hoje eu vim de pijama. Se eu salto. soubesse, tinha vindo de E hoje eu vim de pijama. salto, mas hoje foi muito Mas atípico, o porque quanto- geralmente o estou de tênis. As alunas ficam assim, ó. Quando eu chego lá e falo, olha, eu sou uma advogada, mas uma advogada diferente, eu trabalho com mediação. Às vezes vou de salto, mas muitas vezes vou de tênis, vou mais estilosa, vou com umas correntes, uns negócios, um tal, cabelo pra cima, amarrado. Aí elas ficam assim, uau, professora, eu queria queria então eu não ser. preciso mudar pra... Autenticidade, pra né? ser, Trazer né? a tua Então autenticidade. isso é muito legal. Aí você ia O falar... importante é. É igual comida. Quando você faz comida pra alguém, é um ato de amor, é um ato de carinho. Você se Isso. preocupa com aquele tempero. Então, quando você sai para trabalhar, você também tem que se É. arrumar. Primeiro pra você. É. Então, sim, a leg cinza, a rasteirinha e o coque. Uhum. Eu fiz pedagogia na FMP, então tem 2 corredores, o da administração e o da pedagogia. E aí tu via o pessoal todo entrando elegante, arrumadinho, e as professoras já tudo assim, já arrastando chinela, sandália. Aham. E elas falavam, ai, como eu queria me vestir como eles. E eu falava, mas por que você não se veste? Porque eu sou professora de educação infantil. E eu falei, não, gente, você não precisa ser advogada ou direito ou dentista para se vestir bem. Claro. Né? Então, cuide-se primeiro para você. É. Porque aquilo que transborda na gente contagia o outro. Fato. É, Certo? Total, É total. isso. Bom, gente, estamos no nosso fase final. Vou pedir pra vocês aqui uma inspiração feminina que vocês tenham. Pode ser uma autora, uma personalidade, alguém pro pessoal seguir além de vocês. Daqui a pouco a gente vai encerrar aqui com as redes. Bom, eu tenho algumas, né? Eu tenho Carla Tiepo, Suzana Herculano, que são neurocientistas, são professoras também. Me inspiro muito em professoras, as minhas referências que me ocorrem agora, a professora Lucilena Galvão. Ai, maravilhoso. Para mim, são professoras. Indiretamente, penso que desde criança talvez já quisesse seguir essa linha do conhecimento e não tinha muito claro. Mas são mulheres que me inspiram. Li o livro da Viola Davis no ano passado, Michelle Obama. A própria Gisele Bündchen, o livro dela me impressionou, assim, o aprendizados. Muito legal o livro dela, assim. Porque eu tinha uma imagem dela diferente daquilo. Preconceito. Exato, e aí li o livro dela, assim, me prendeu de uma forma, assim, achei muito interessante a história dela. Agora, final de semana, eu tava assistindo aquele programa do Bial no YouTube, alguns recortes, daí vi Tata Werneck. Eu acho, assim, mulheres autênticas, sabe? Maravilhosas, que traz, assim, um nível de inteligência no que fazem, né? No quadrado delas, no humor, né? Vi a Ana Maria Braga, também. A Ana Maria Braga, uma sensibilidade, trazendo ali, ela uma mulher que é pura emoção, assim. Eu fiquei sabendo que ela estudou, ela fez faculdade, também tinha outra cabeça sobre ela. Então, eu penso que é muito legal, assim, eu digo que toda pessoa tem uma história. Me incomoda um pouco, falando da minha área, palestras, porque eu entendo que tudo é um storytelling, que existe hoje em dia muito marketing em cima de que você deve contar histórias, mas essa parte onde palestrantes são valorizados somente por contar suas histórias, somente. Porque todo mundo tem uma história. Eu converso com as pessoas que trabalham lá no prédio, zeladoras, né? Tem mulheres que estão nessa área de zeladoras, são chefes de família, donas de casa. Minha própria avó fez 100 anos no ano passado. Olha. Eu converso com ela e, para mim,
essas mulheres têm histórias tão incríveis, sabe? E daria uma palestra também. Elas poderiam estar fazendo palestras e ganhando muito dinheiro com isso, porque as palestras são incríveis. Então, eu penso que não só as mulheres que estão em evidência, mas se a gente parar e conversar com as mulheres que estão ao nosso redor, nós vamos nos surpreender com as histórias delas. Porque todas elas trarão uma história potente. E, obviamente, estamos aqui dando foco para mulheres, mas os homens também, com suas histórias, com sua bagagem. Mas conversa, eu deixo um desafio aqui para quem está nos assistindo, de nessa Semana da Mulher, converse com mulheres que estão ao seu redor e conta um pouquinho mais sobre a tua vida. E você vai ver que cada uma delas passou pelos seus desafios, as suas histórias, as suas conquistas, as suas experiências. E eu penso que isso é mágico. E para encontrar a Mi Carla Freitas nas redes sociais, quem quiser se Ai. inspirar em você. Meu Como Instagram, te acha? nossa, meu Deus, né? Espero que eu consiga esse feito, mas o meu Instagram é @micarla. É complicado, mas o nome vocês já viram, né? É um nome mais diferente, mas é Micarla com K, _ Freitas, esse é o meu Instagram. Tem também LinkedIn, tem o meu site, micarlafreitas.com.br. Vai ser um prazer a gente poder se conectar por lá também. Muito legal. Você foi falando, eu fui. Já foi? Aham, nossa, eu ganhei o livro da Michelle Obama, Michelle. da Viola Davis, Da né? Viola. Isso, ganhei de uma amiga muito especial. Eles estão Legal. ali nos meus Ai, queridinhos, vale né? a Comecei em leitura. janeiro com conversas difíceis. Legal. E aí depois eu vou para esses. Massa. E você falando, eu pensei, uau, são tantas mulheres maravilhosas, mas eu vou citar mulheres que estão próximas de mim e que fazem a diferença na minha vida diariamente. A minha visão de mundo e de vida hoje, depois do que aconteceu comigo, ela é diferente da de vocês. E é isso que eu venho trazendo todo dia nas minhas redes sociais. Menos é mais. Acordar e respirar já é motivo para estar grato. Durante o dia a gente vai passar por vários momentos e emoções e sentimentos, mas eles trazem aprendizados. O choro dura uma noite, ou 2, ou 3, mas a alegria vem pelo amanhecer. E não tem nada do que a gente não queira realizar, que com determinação, garra, força e esperança a gente consiga realizar. Então, eu trago 3 inspirações. A primeira é uma grande amiga, que é a Sharon Cayley, que esteve ao meu lado nos piores dias da minha vida, me dando a mão, me limpando, correndo atrás de profissionais para que eu pudesse estar viva aqui hoje. E ela é uma excelente profissional, ela faz retratos de mulheres incríveis. Depois vocês entrem no meu Instagram, vão ver a foto corajosa que eu tive de mostrar o meu corpo, as minhas queimaduras. E eu tenho certeza que foi a foto mais linda que ela já fez na vida dela. Então, ela me inspira e ela inspira outras mulheres a se exporem na sua totalidade, na sua beleza. Então, é uma mulher que vale a Que pena. tá aqui, Tá aqui maravilhosa. conosco. Vem cá, Sharon, vem cá, me dá um... Tá chorando! Tá Nossa, mas chorando. foi, viu? Eu falei, gente, vocês têm que reconhecer as mulheres que estão do lado de Obrigada, vocês também. amiga. Muito Ah, bom. gratidão, honra a sua vida. Gratidão mesmo, tá? Então, Maravilhoso. depois vão lá no Instagram dela para vocês conhecê-la um pouquinho. Minha professora do mestrado, doutora Sônia Mello, do Gênero e Sexualidade, que me acolheu e me fez sair do casulo, me despertar para ser essa professora, essa pessoa maravilhosa. Então, não tenho como não falar dessa minha mestra. E também uma grande amiga, que é a Karine Ramos, do Ateliê Quero Quero, que foi uma professora que lá atrás, como coordenadora pedagógica, quebrou um padrão de uma escola que só contratava mulheres loiras do cabelo liso. E ela me contratou e logo em seguida foi demitida por essa ousadia e outras que ela fez. E nós nos mantemos como amigas até hoje. Ela tem móveis montessorianos, Reggio Emilia, M. Pickler. Então, é algo muito maravilhoso. Então, fico aqui essas 3 referências de mulheres. Para te encontrar nas redes sociais, quem quiser buscar você como referência. @EuSouLeticiaMello. Lá você vai me encontrar. Tem o Transformar Letícia Mello, que é da clínica. E também esse projeto novo, maravilhoso, que a gente está fazendo agora, voltado para as mulheres, Olha que é o LM Estúdio Digital. Atenção, hein, mulherada? Bom,
Muito obrigada. E como é que eu ia falar agora? Como é que a gente te encontra, Jéssica? Pelo Me amor de acha. Deus. Bom, Quero as primeiro. suas inspirações, Vamos lá. Vamos lá. Então por vamos lá. ordem. Eu A gente aqui na maior Tinha- expectativa, né? E ela, tchau, ia gente. Não, correr. como assim, vou trazer, querida? eu sou de uma família muito feminina, né? Tem minha mãe, minhas irmãs, então eu cresci nesse ambiente. Mas, ultimamente, como educadoras, assim, eu tenho seguido lado a lado com as minhas sócias, né? A Mônica, a Leilane e a Renata. Então, se vocês querem descobrir aventuras de 4 professoras que resolveram empreender, segue lá, Citadino Games, com 2 T's, a gente vai estar por lá. Nós 4 Que sempre legal. aparecemos por lá. Para me encontrar, Prof, com F mudo, Gciane, com J e com C, Golinhac, Golinhaki, não é um nome tão fácil, mas depois a Cal dá um jeito aí nessas edições, né? Ela balançando a cabeça Boa aqui. sorte, Cal. E como inspiração pra gente terminar esse nosso episódio do Escola em Voz aqui, que dá até uma dó de terminar, eu vou deixar como dica pra vocês uma grande autora latino-americana, que é a professora Silvia Cusicanqui. Ela é uma pedagoga também e socióloga, trabalha a partir da antropologia, então ela tem uma pegada muito interdisciplinar, trabalha muito educação no campo, essa nossa, que vivência das comunidades, né, que estão no campo, essa aprendizagem do campo. E a Silvia tem dentro da teoria dela, essa divisão do que ela fala, assim, né, essa nossa angústia, muitas vezes, de muitas das coisas que nós trouxemos aqui, que ela diz, existe o macro político, onde as estruturas de poder estão mais firmes e engessadas e é mais difícil com que a gente consiga fazer essa penetração para fazer mudanças robustas em pouco tempo. Mas existe o micropolítico, que são os espaços onde nós alcançamos. E ela fala muito isso, né, nessa teoria dela. E dentro dessa teoria ela usa um termo, que é um termo boliviano, que é o Xuima. O Xuima é uma linguagem indígena, que ela traz para a teoria dela, não tem bem uma tradução literal, mas ela diz assim, olha, o que é o Xuima? Ele vai além do propósito que a gente via socrático, da filosofia. O Xuima, na língua boliviana, são as entranhas. E ela traz isso na teoria dela. Ela diz assim, que, no geral, as pessoas que conseguem fazer os movimentos micropolíticos de transformação e seguir uma vida com propósito e inspiração de outras pessoas, são pessoas que conseguiram acender o seu Xuima. Legal. Que são essas entranhas, essa vontade, essa determinação, esse negócio assim que é incontrolável. E ela faz um convite para nós, que somos educadoras, né, educadores, que a gente tenha a coragem de fazer com que as nossas crianças tenham percebido dentro de si o seu Xuima. Uau. Para acender esse Xuima. Então, esse é o nosso desejo para você que nos assiste e nos acompanha aqui no Escola Sem Voz. Acenda o seu Xuima, essa sua vontade, o seu propósito. E tô saindo daqui com o meu Xuima mais pra cima. Né? Estou xuimada, ao lado não sei de se existe vocês esse hoje tema. aqui. Xuimada. O Xuima está Já dentro de estamos nós. transformando em verbo Xuima. Já estamos mesmo e foi Mulheres incrível. maravilhosas, muito obrigada. Obrigada a você que está nos acompanhando aqui no Escola em Voz. Voltamos sempre com notícias, com convidados espetaculares. Certamente no próximo episódio, Rony e Anderson maravilhosos estarão por aqui também. Feliz com a dia, né, gente. mulheres? Uma feliz É isso semana aí, das uma mulheres, feliz semana. né? E bora pra luta, hein, mulherada? Que a gente segue firme aqui no nosso propósito. Perfeito. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Top Master Studios, áudio, vídeo e fotografia. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Jornada das Profissões 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Potência Máxima, protagonismo estudantil de verdade.